No mundo da gestão de operações, lidamos constantemente com dados que não são perfeitamente previsíveis. Às vezes, esses dados podem parecer caóticos e difíceis de interpretar. São conhecidos como ruído. Por isso, nesta nova aula do curso de Gestão de Operações da EduTeam Academy, vou te apresentar as técnicas e abordagens utilizadas para fazer previsões a partir do ruído, além de como aplicar esses conhecimentos em situações práticas, onde os dados apresentam uma variabilidade aleatória significativa. A previsão a partir do ruído se refere à estimativa ou predição de uma variável ou fenômeno com base nas informações contidas em um conjunto de dados ruidosos ou incertos. O ruído corresponde às perturbações, erros ou variações aleatórias que podem estar presentes nos dados. Nesse contexto, o objetivo é utilizar técnicas estatísticas ou modelos matemáticos para extrair o sinal ou padrão subjacente dos dados com ruído, a fim de fazer previsões ou estimativas. Existem vários métodos para a previsão a partir do ruído, que incluem técnicas de suavização e modelos de regressão. Vamos conhecer dois deles: o método de suavização exponencial e o modelo de regressão linear simples. Essa técnica de previsão é usada para estimar valores futuros em séries temporais. É um método simples, mas eficaz, que se baseia na ideia de dar mais peso às observações mais recentes e menos peso às observações mais antigas. O método de suavização exponencial utiliza apenas um parâmetro conhecido como fator de suavização ou constante de suavização, geralmente representado pela letra alfa. Esse fator determina a importância relativa das observações passadas e varia entre 0 e 1. A fórmula geral para calcular a previsão, utilizando o método de suavização exponencial, é a seguinte: ft pais de 1 é igual a alfa vezes xt mais 1 menos alfa vezes ef, onde ft de 1, onde é a previsão para o período t mais 1, o próximo período. Alfa é o fator de suavização, constante de suavização, que determina a importância relativa da observação mais recente em relação à previsão. Xt é o valor real da série temporal no período t. Ft é a previsão para o período t. Para iniciar o método, geralmente é atribuído um valor inicial à previsão, que pode ser uma observação passada ou algum outro valor apropriado. Vamos supor que você tenha dados de vendas mensais de um produto ao longo de um ano e deseje usar o método de suavização exponencial para prever as vendas dos próximos meses. A seguir, são apresentados os dados de vendas mensais dos últimos 12 meses. Mês 1, 100 unidades. Mês 2, 120 unidades. Mês 3, 130 unidades. Mês 4, 110 unidades. Mês 5, 105 unidades. Mês 6, 125 unidades. Mês 7, 135 unidades. Mês 8, 140 unidades. Mês 9, 130 unidades. Mês 10, 125 unidades. Mês 11, 115 unidades. Mês 12, 110 unidades. Para fazer a previsão do próximo mês, mês 12, 3. Vamos assumir um fator de suavização e atribuir o valor de 0,2 para alfa. Isso significa que daremos mais peso aos dados mais recentes do que aos dados anteriores. Passos para calcular a previsão utilizando o método de suavização exponencial. Primeiro passo: definir o valor inicial da previsão. Neste caso, vamos considerar o valor das vendas do primeiro mês como a previsão inicial para o segundo mês. Mês 2, portanto, o valor inicial da previsão será de 100 unidades. Segundo passo: calcular a previsão para o terceiro mês, mês 3, usando a fórmula do método de suavização exponencial. Temos F2 é igual a alfa vezes xt mais 1 menos alfa vezes F1
substituindo os valores. F2 é igual a 0,2 vezes 120 mais 1 menos 0,2 vezes 187, 100. Simplificando a fórmula. F2 imishkas 0,2 vezes 120 mais 0,8 vezes 100. Resultado final, F2 a 104 unidades, correspondente ao mês 2. Terceiro passo, repetimos o processo para prever os valores dos meses seguintes. Vamos calcular agora o mês 3. F3 igual a alfa vezes 130 mais 1 menos alfa vezes 104. Substituindo os valores, F3 igual 0,2 vezes 130, 130 mais 0,8 vezes 100 quadrado. Total, F3 igual 109,2 unidades. Agora repetimos o mesmo processo para calcular o mês 4. Temos F4 igual a alfa vezes 110 mais 1 menos alfa vezes 109,2. Substituindo os valores na fórmula, F4 igual 0,2 vezes 110 mais 0,8 vezes 109,2. Resultado final, F4 igual 109,36 unidades. Seguindo esse mesmo processo, você pode calcular as previsões para os meses seguintes. A previsão por regressão linear simples é uma técnica de análise estatística utilizada para prever valores futuros com base em uma relação linear entre duas variáveis. É uma extensão da análise de regressão linear, em que se busca encontrar uma linha reta que melhor se ajuste a um conjunto de dados, permitindo fazer projeções ou estimativas futuras. Na regressão linear simples, temos uma variável independente x e uma variável dependente y. O objetivo é encontrar uma linha reta que represente a relação entre x e y da seguinte forma. A fórmula é A é igual a iguare menos b vezes x barra onde A é o ponto de interceptação no eixo y ou it. A média dos valores de it cois barra é a média dos valores de x. B é o coeficiente angular da reta, a inclinação. A inclinação B também possui sua própria fórmula. Veja como é. B é igual a soma de x vezes i do menos n vezes a média de x vezes a média de i dividido por soma de x ao quadrado menos n vezes a média de x ao quadrado. Depois de ajustar a linha reta aos dados, ela pode ser utilizada para fazer previsões ou estimativas de valores futuros da variável dependente y, quando se conhece o valor da variável independente x. O procedimento para calcular a previsão por regressão linear simples é o seguinte: coletar os dados. Obter um conjunto de dados que contenha os valores das variáveis x e y. Calcular a linha de regressão. Utilizar técnicas estatísticas para encontrar a linha reta que melhor se ajusta aos dados. Obter os coeficientes da regressão. Uma vez que a linha de regressão tenha sido encontrada, obtém-se os valores de A e B, que representam, respectivamente, a interceptação e a inclinação da reta. Fazer a previsão. Utiliza-se a equação da reta azimuth é igual a mais cuboe vezes x para estimar y, quando se conhece o valor de x. A previsão por regressão linear simples é útil quando existe uma relação linear entre as variáveis e se deseja fazer projeções com base nos dados disponíveis. No entanto, é importante considerar que a precisão da previsão dependerá da qualidade dos dados e do cumprimento das condições de linearidade entre as variáveis. Caso existam relações não lineares ou dados atípicos, podem ser considerados outros modelos de regressão mais complexos. Vamos supor que você tem uma loja de eletrônicos e deseja prever as vendas mensais, Ewing, com base no gasto médio mensal em publicidade. Você possui dados históricos de vendas e de investimento em publicidade dos últimos 12 meses. A seguir, são apresentados alguns dados fictícios de vendas mensais em milhares de dólares e o gasto médio em publicidade também em milhares de dólares durante os últimos 12 meses. Podemos observar que temos vários períodos associados às demandas.
No primeiro período, temos uma demanda de 133. No segundo período, 292. E no terceiro período, 283. Cada uma dessas demandas está associada a um dos períodos correspondentes. Neste caso, como mostrado na tabela, temos 12 períodos com 12 dados de demanda. Agora vamos calcular os componentes das fórmulas de A e B que nos ajudarão a entender melhor a abordagem do exercício. Neste caso, transferimos os dados descritos anteriormente, os períodos e as demandas, e passamos a calcular o primeiro componente, que é x vezes IU. Para isso, multiplicamos o período 1 pela demanda do período 1, pressionamos Enter e arrastamos o resultado até o período 12. Em seguida, calculamos x ao quadrado, que é o valor do período elevado ao quadrado. Ativamos a fórmula, digitando potência. Selecionamos o número, neste caso, o período 1, e definimos o expoente, que é 2. Pressionamos Enter e arrastamos até o período 12. Fazemos o mesmo procedimento para calcular o Bacuru ao quadrado, mas agora usamos os valores da demanda. Abrimos a fórmula potência, selecionamos o primeiro valor da demanda, aplicamos o expoente 2, arrastamos até o final. E assim, temos todos os valores completos na tabela. É importante calcular a somatória de x vezes y, x ao quadrado e y ao quadrado. Para isso, posicionamos o cursor na última célula de cada coluna e clicamos no botão de Soma, na barra inicial. Calculamos a primeira somatória e, em seguida, arrastamos até a coluna de IWA ao quadrado para obter todos os totais da tabela. Depois de obter os valores dos componentes A e B, seguimos para substituí-los nas fórmulas descritas anteriormente, com o objetivo de calcular a previsão para cada um dos períodos. Antes de calcular A, é importante extrair as informações de ILCO, média de ILTUR, x barra, média de x, e N, quantidade de períodos, as quais já havíamos calculado na tabela anterior. A média de quiz, por exemplo, foi de 486,667. Também extraímos o valor de x, que foi 6,5, e sabemos que o valor de N é 12 períodos, então registramos esse valor. Para poder calcular B, usamos a fórmula, que foi explicada anteriormente. Para ativar a fórmula no Excel, pressionamos o sinal de igual. Abrimos o primeiro parêntese e localizamos a primeira parte da fórmula, que neste caso corresponde ao numerador. Abrimos outro parêntese e começamos a extrair os dados. A fórmula de B nos diz que devemos calcular a somatória de x multiplicado por i. Esse dado já foi obtido anteriormente. X multiplicado por i nos deu 47.063. Selecionamos essa célula e subtraímos o valor de N, que é 12, multiplicado por x, que é 6,5, e multiplicado por y, que é 486,667. Fechamos o parêntese. É importante inserir mais um parêntese antes disso, para que a fórmula não apresente erros. Em seguida, dividimos pelo denominador, que é a somatória dos quadrados de x, que neste caso foi 650. Mas antes, abrimos novamente parênteses. 650 menos o valor de n, que neste caso é 12. E multiplicamos pela potência de x médio, que neste caso é 6,5. Abrimos a equação de potência. Selecionamos o valor de x médio e o elevamos ao quadrado. Fechamos os parênteses. E é importante lembrar de colocar novamente os parênteses antes do n para que os dados não apresentem erro. Fechamos e fechamos o parêntese final.
Apertamos Enter e já calculamos o valor de B, que deu 63,66. Agora, vamos calcular o valor de A. A fórmula diz que é o 1 metro médio menos B vezes x. Ativamos a fórmula com o sinal de igual, colocamos o I por I médio. Já temos o valor de B, que sim encontramos, 63,67. Multiplicamos esse valor pelo x médio, que neste caso é 6,5. Fechamos os parênteses e com isso calculamos o valor de A. Portanto, o resultado final seria B igual a 63,6 e A igual a 72,9. Como já temos os valores de A e B, vamos calcular os valores previstos para cada um dos períodos correspondentes, de 1 até 12. Para isso, usamos a fórmula de previsão mencionada anteriormente, que é I é igual a B vezes x mais A. Substituindo os valores, ativamos a fórmula com o sinal de igual. Colocamos o valor de B, que neste caso é 63,66, multiplicamos por x, que neste exemplo é o período 1. E somamos o valor de A, que é 72,9. É importante colocar os parênteses corretamente, por isso, fechamos a multiplicação antes de somar. O primeiro valor previsto nos deu 137. Como já temos a fórmula executada, é importante arrastá-la até o período número 12 para poder calcular todas as previsões de U e U. Neste caso, o resultado foi zero, porque não estamos arrastando a fórmula corretamente. É essencial fixar a célula de B e a célula de A. Como estamos vendo aqui embaixo, os valores estão se deslocando. Então, nos posicionamos na célula 1 e usamos Alt mais F4 para bloquear a célula de B. E também bloqueamos a célula de A. Agora sim, arrastamos até o período 12 para obter todos os valores previstos de Y. Com esses valores, já podemos calcular as previsões para os meses 13, 14 e 15. Vamos ver. Como já temos os valores de B e A, voltamos a substituir na fórmula os dados correspondentes. Abrimos a fórmula no Excel com o sinal de igual, buscamos o valor de B, que neste caso é 63,66, e o multiplicamos pelo período correspondente que estamos calculando, que neste caso é o 13. E somamos o valor de A. É importante colocar os dois primeiros valores entre parênteses para evitar erros. Em seguida, pressionamos Enter e já obtemos que a demanda para o período 13 é de 900. Fazemos o mesmo para o cálculo do período 14 e do período 15. Abrimos novamente a fórmula. Selecionamos o valor de B, multiplicamos, neste caso, pelo período 14 e somamos o valor de A. Fechamos os parênteses dos primeiros dados, pressionamos Enter e o valor previsto para o período 14 é de 964. E, por fim, calculamos o período 15. Abrimos a fórmula com o sinal de igual, buscamos o valor de B, multiplicamos pelo período, que neste caso é 15, e somamos o valor de A, que neste caso é 72,9. Fechamos os parênteses e pressionamos Enter para obter o valor previsto para o período 15, que neste caso é 1028. Agora que você já sabe como funcionam as previsões a partir do ruído, é importante se perguntar: quais são as situações práticas em que os dados apresentam variabilidade aleatória significativa? Existem diversas situações do cotidiano em que os dados podem apresentar esse tipo de variabilidade. Alguns exemplos comuns incluem previsão do tempo. Os dados meteorológicos utilizados para prever o clima geralmente contêm variabilidade aleatória devido à natureza caótica dos sistemas climáticos. Mercados financeiros.
Os preços das ações, as taxas de câmbio e outros indicadores financeiros podem apresentar variações aleatórias, influenciados por diversos fatores como notícias econômicas, eventos políticos e acontecimentos inesperados. Medições científicas. Em experimentos científicos, as medições podem estar sujeitas a variabilidade aleatória por causa de erros de medição, flutuações ambientais ou da variabilidade natural de sistemas biológicos. Comportamento do tráfego. Dados relacionados ao trânsito, como tempo de deslocamento, congestionamento e padrões de fluxo, podem ser afetados por fatores aleatórios, como acidentes, eventos imprevistos ou variações na demanda por transporte. Análise de pesquisas. Os dados coletados por meio de questionários e enquetes podem apresentar variabilidade aleatória devido às diferentes respostas dos participantes e aos erros amostrais inerentes ao processo de coleta. Esses são apenas alguns exemplos de situações em que os dados podem apresentar variabilidade aleatória significativa. Compreender essa variabilidade e saber como lidar com ela é essencial para realizar análises precisas e tomar decisões bem fundamentadas. A análise de dados com ruído exige abordagens estatísticas e modelos adequados para separar o sinal do ruído. Isso significa filtrar as perturbações aleatórias e extrair as informações úteis contidas nos dados. Ao fazer isso, conseguimos obter previsões mais precisas e tomar decisões baseadas na compreensão dos padrões subjacentes. No entanto, é importante lembrar que a variabilidade aleatória nunca pode ser completamente eliminada. Sempre haverá algum grau de incerteza associado às previsões e estimativas baseadas em dados ruidosos. Por isso, é fundamental estar ciente dessas limitações e considerar a margem de erro ao interpretar e utilizar os resultados obtidos. Ao final desta aula, convido você a continuar explorando e se aprofundando na análise de dados com ruído e na variabilidade aleatória. Na sua opinião, qual tem maior influência na variabilidade das previsões, o fator humano ou as condições externas? Deixe sua opinião nos comentários do vídeo. Nos vemos na próxima aula do curso de Gestão de Operações da EduTeam Academy.